Shalom, amados irmãos e Audien. Se a afirmação for feita de que a maior parte do mundo ocidental está, completamente enganada sobre possuirmos uma alma imortal. Soa como um absurdo teológico completo. Totalmente. A primeira reação é de choque. Mas a prova dessa quebra de paradigma gigantesca está escondida, ou melhor, revelada, na abertura de uma carta muito antiga. E essa é a grande surpresa, né? Quando a gente abre os textos originais com bastante atenção. Pois é, o que muita gente lê apenas como uma correspondência básica do primeiro século, escrita a um jovem lá em Éfeso. Na verdade, desmonta tijolo por tijolo os conceitos que a gente tem sobre identidade. Exato. E não só a identidade, mexe com o propósito das leis que seguimos e até com a própria estrutura da eternidade humana. É um impacto profundo. Então, o nosso mergulho de hoje vai ser exatamente nessas águas profundas do capítulo 1 da primeira epístola a Timóteo. Que no original a gente chama de Tinteus Aleph. Isso, Tinteus Aleph. E para quem nos acompanha, vamos usar o auxílio valioso de uma Bíblia hebraica de estudo. A ideia aqui é tirar o véu desse texto, sabe? Para que qualquer pessoa consiga compreender as raízes da Emuna. Da nossa verdadeira fé, fugindo daquelas armadilhas da religião mais comum. E para que esse entendimento flua perfeitamente desde o princípio para o nosso público, a gente precisa estabelecer uma base didática rápida aqui. Ah, claro, um excelente ponto de partida. Como ficam essas pronúncias fundamentais para quem está ouvindo a gente pela primeira vez? Como vamos lidar com termos originais hebraicos o tempo todo, existe um respeito profundo, sabe? Uma forma inegociável de como a gente pronuncia certos nomes e conceitos. Com certeza. Então, olha, o autor desta carta, que o mundo geralmente chama de Paulo, nós pronunciamos Shaul. Shaul. E sobre o Criador? Ao mencionar o nosso Criador, o Altíssimo, usamos apenas o seu nome sagrado, Iau. Perfeito, Iau. A gente também vai esbarrar em termos recorrentes no texto, tipo o amor, que chamamos de Ahavá. Ahavá. E o espírito, que pronunciamos Ruar. Exatamente, Ruar. Com esse alinhamento feito, a nossa leitura já ganha outra dimensão. Ganha mesmo. E a primeira tensão do texto já, salta aos olhos logo de cara. Não demora muito, né? Não. Shaul, atuando como um Sholiach, um apóstolo de Yahushua HaMashiach, diz que precisou viajar para a região de Macedônia. E deixou o jovem Tinteus lá em FCA, Éfeso. E a ordem imediata que ele dá é proibir que ensinem fábulas, né? Isso, as chamadas bubimaices. E ele foca muito em interromper aquelas genealogias intermináveis. E aí a dúvida que fica no ar é: por que o estudo de uma árvore genealógica causaria um alerta vermelho tão grande? É uma ótima pergunta. Para entender a raiz desse problema, é vital a gente olhar para o estado psicológico e até histórico daquele povo específico. O povo ali da Macedônia, certo? Exato. Na região de Macedônia havia uma concentração imensa de exilados. Eram, multidões de pessoas que falavam grego, mas que na realidade não tinham origem grega. Ah, entendi. A nota da nossa Bíblia hebraica explica de uma forma muito simples. Eles eram descendentes das tribos perdidas de Israel. Nossa! São o povo que as escrituras identificam como os Yaldim perdidos de Efraim, que foram espalhadas pelas nações. Caramba! Bom, a gente entende quem eles eram, mas por que essa obsessão tão grande em rastrear os antepassados de memória? O que, eles tentavam provar com essas genealogias? Era puro mecanismo de defesa. Uma compensação, sabe? Pense na dor de um povo que perdeu a sua terra. Perderam a identidade visível. Isso. Se viram diluídos entre os estrangeiros. Então, há um sentimento profundo de ilegitimidade ali, para tentar preencher esse vazio e provar para si mesmos... E para os outros também, né? E para os outros, que ainda pertenciam à aliança de Iau. Eles começaram a fabricar linhagens extremamente complexas. Queriam provar no grito quem tinha o sangue mais puro, é isso? Exatamente. Queriam validar a fé na biologia.
Mas então eles estavam buscando validação no lugar totalmente errado. A filiação, especialmente agora, na verdade das duas casas, não depende de um certificado de nascimento validado ou de ter a linhagem sanguínea correta, certo? De forma alguma. A herança repousa inteiramente nas promessas que o Criador fez aos filhos da promessa. Uhum. É a semente espalhada, essa aliança invisível ao olho humano, que define quem pertence à família de Efraim, não a biologia. Sabe, tentar garantir a salvação esfregando uma árvore genealógica na cara dos outros parece ignorar que a adoção já foi finalizada pelo Criador. É uma cegueira, né? Total. Pensemos num cenário com um documento oficial de adoção, com o selo do próprio rei. Gosto dessa analogia. O decreto real, que são as promessas das escrituras, já declara que aquelas pessoas perdidas agora fazem parte da realeza. O rei assinou embaixo. E, no entanto, em vez de se alegrarem com essa assinatura soberana, que garante toda a riqueza e herança para eles... Eles escolhem ignorar a validade do documento. Exato. Eles literalmente trancam o documento de adoção na gaveta e passam o dia inteiro no pátio brigando. Ficam discutindo para ver quem tem o formato do rosto ou a cor do cabelo mais parecida com as pinturas da família real. É uma disputa completamente inútil e que não altera em nada o fato de que a adoção veio da graça do rei, não dos genes deles. É uma imagem muito lúcida. Essa obsessão pelo físico só gera confusão. Não constrói a imunar em absolutamente nada. E é por isso que Shaul corta o mal pela raiz. Ele redireciona o foco do jovem Timoteus para o que realmente importa. Que seria a pureza da conduta. Isso, a pureza da conduta e o ensino correto da lei. E aqui a gente esbarra num aparente paradoxo no texto. É verdade. Logo depois de mandar pararem com essas brigas vazias, o texto afirma que o verdadeiro propósito do mandamento, quer dizer, o alvo da Torá, é o Rahavá. O amor. O amor. Mas sendo muito honesta com quem está ouvindo, quando a gente lê a lista do que a lei combate logo em seguida, soa tudo menos amoroso. É pesado, né? Muito. O texto diz que a Torá é tov, ela é boa, mas que foi feita para os sem Torá, para os rebeldes, assassinos de pais, que chamamos de avot, e de mães, as imot. E ainda menciona sodomitas, lésbicas, sequestradores, mentirosos. Como que regras que punem infrações tão pesadas podem ter como alvo final algo tão sublime quanto o amor, o Rahavá? É uma dúvida muito comum. A chave para desembolar esse nó é compreender a diferença abismal que existe entre um mestre maduro e um aluno imaturo. Como assim? A Torá não foi abolida, de maneira alguma, mas a utilidade dela depende da maturidade de quem a manuseia. O texto frisa bem que o Rahavá deve vir de um leve. De um coração, né? E isso, de um coração puro. O problema acontece quando professores imaturos, que agem como bebês no Mashiach, pegam a Torá e a transformam num porrete. Nossa! Numa arma para oprimir e bater nos outros. Entendi. Então as regras rigorosas não servem para ficar ameaçando quem já está se esforçando para viver de forma justa? Não, para o tzadik, que é o homem justo que já tem o Rahavá guiando suas ações internamente, a lei já cumpriu seu papel. Já está escrita no coração. Então, para quem serve aquele limite externo? Esse limite da Torá serve como um dique de contenção na sociedade. Ela é aplicada com força normativa contra aqueles cujas ações estão, ativamente destruindo a comunidade. Ah, então ela freia a maldade severamente para que o amor possa prosperar em paz no acampamento. Exatamente isso. É preciso enxergar a Torá como uma ferramenta de trabalho. Imagina uma serra elétrica bem potente, sabe? Muito afiada lá na bancada de uma oficina de carpintaria. Uma ferramenta perigosa. Muito. Nas mãos de uma criança inexperiente, que seria esse mestre imaturo que você mencionou, a ferramenta pesada vai causar um acidente gravíssimo. Vai cortar o que não devia. Exato, vai ferir quem está perto, destruir a madeira. E esse é o cenário de destruição teológica que Shaul estava combatendo lá em Éfeso. Mas quando o mestre carpinteiro autêntico assume a bancada, aquele que entende perfeitamente o propósito e o design da ferramenta, ele liga a serra e não sai destruindo nada de forma aleatória. Com certeza não. Ele corta fora apenas os excessos perigosos, as farpas, a podridão irrecuperável
e faz isso para revelar uma obra de arte segura e útil. A Torá, nas mãos maduras de quem segue Yahusha, apenas apara a rebelião humana para moldar o Avará. Perfeito. E olha, o ensino de Shaul ganha uma força extraordinária quando a gente percebe o histórico do próprio autor. Verdade, ele sabia muito bem do que estava falando. Sim, quem escreve a carta conhecia intimamente o estrago colossal de usar essa serra da lei de forma imatura e letal lá no passado dele. Sem dúvida, porque a teoria do mestre maduro soa linda, mas sempre rola aquela suspeita em quem ouve. Será que uma pessoa que usou as escrituras como arma para matar pode realmente ser transformada? E o próprio Shaul se coloca no centro do tribunal como réu para responder isso. É uma honestidade brutal. Ele confessa abertamente ter sido um blasfemo, um perseguidor violento, causador de insultos. Ele dá odo a Yahusha, rendendo graças, mesmo com esse passado. Ele expõe as próprias cicatrizes, sabe? Sem nenhuma maquiagem teológica. E a declaração de que, apesar de tudo isso, ele obteve Rachamim. Uma imensa misericórdia. Isso, Rachamim, é a prova final de que a restauração não tem limites. Ele explica que só recebeu esse favor porque agiu na ignorância e numa incredulidade extrema. Mas há um incômodo natural que surge aí, se a gente pensar bem. Como alguém que perseguiu o povo da aliança, causando mortes e sofrimentos reais, recebe um perdão assim e segue a vida? Parece barato, né? Parece que a justiça foi varrida para debaixo do tapete em nome desse Rachamim. Mas a justiça de Yahweh nunca é ignorada. O peso do perdão que Shaul descreve custou o resgate mais caro que já foi pago na história. Sim. Esse Rachamim só pode ser oferecido porque Yahusha veio ao Olam Hazé, a este mundo, para salvar pecadores, pagando o preço com o próprio sangue. É um preço incalculável. E esse perdão absoluto foi comprado de forma literal quando Yahusha aceitou ser pregado no madeiro. E aqui a gente faz aquela pausa para uma distinção crucial para quem está acompanhando. Nós não usamos de maneira nenhuma aquelas palavras como cruz ou, enfim, o particípio lá, crucificado. São heranças de erros tradutórios bem profundos. Exato. O sacrifício monumental que comprou essa redenção ocorreu no madeiro. E Shaul tem tanta noção do preço que foi pago no madeiro para limpá-lo, que a autoconsciência dele no texto é esmagadora. Ele não se poupa. Não. Ele se autodenomina, sem meias palavras, o pior de todos os pecadores. Ele entende, basicamente, que se tornou o paciente zero da grandiosa paciência do autismo. Paciente zero. Gostei disso. É que o raciocínio central de Shaul é: se Yahusha HaMashiach pôde demonstrar toda a longanimidade do universo com ele, que era o maior e mais ferrenho ofensor, então absolutamente ninguém está fora do alcance dessa redenção. ninguém. Ele se tornou o modelo definitivo para provar para todos que a transformação é real e possível. Faz todo sentido. A figura que me vem à mente, sabe, é a de um crítico de gastronomia bem cruel. Como assim? Imagina aquele sujeito famoso por escrever resenhas venenosas, que adora fechar restaurantes e humilhar os cozinheiros só pelo prazer de destruir a carreira dos outros. Conheço o tipo. Mas aí, certo dia, ele entra na cozinha de um mestre inigualável. Ele prova o alimento perfeito preparado ali e toda aquela arrogância amarga dele simplesmente desmorona. Cai por terra. Ele chora, abandona a caneta destruidora e passa o resto dos seus dias viajando o mundo como o maior e mais passional embaixador daquele chefe. Shaul provou desse perdão imerecido do madeiro e se tornou o maior embaixador da graça. Uma bela analogia. E a missão desse embaixador aponta para um alvo muito claro. E qual é? Ele escreve que o seu testemunho serve de exemplo para todos aqueles que, no futuro, crerão nele para a Shaim eterna. A vida eterna. Isso, a Shaim eterna. E olha, é ao tropeçar exatamente nesse termo que o texto lança a gente no maior conflito doutrinário, não só do capítulo, mas talvez de toda a estrutura religiosa ocidental. É aqui que o chão treme. Treme muito, porque o versículo logo a seguir irrompe num cântico de exaltação ao Abba, o Pai, dizendo: eterno, imortal, invisível, um único altíssimo sábio, seja a honra e Tiferet Leolam Vaed. Essa expressão,
Tiferet leolam vaed assinala a glória para sempre. Mas a palavra colossal aí, que exige total atenção nossa e que a Bíblia hebraica faz questão de iluminar nas notas... É o adjetivo imortal, né? Exato. O texto declara que o Altíssimo não é apenas imortal, mas que ele é o único imortal por natureza. Calma, vamos frear um instante, porque isso é forte. Se o texto afirma que o Abba é o único ser com imortalidade inerente, isso entra numa rota de colisão frontal com o que a gente aprende culturalmente desde a infância. Totalmente. Através da filosofia grega, que foi costurada dentro das religiões modernas, fomos ensinados que todo ser humano já nasce equipado com uma alma imortal. Que o corpo morre, mas a alma continua. Isso, que o corpo tomba, mas existe uma centelha dentro da gente que é indestrutível e viverá eternamente em algum lugar. Pois é. E é exatamente essa mentira milenar que a sabedoria original hebraica desintegra aqui. Desintegra por completo. Essa crença na alma inerentemente imortal é um eco de Platão, não das Escrituras. A humanidade é feita de matéria orgânica, do pó. Nós não viemos com imortalidade de fábrica. Não. O homem não possui uma imortalidade residente. O texto ensina de forma muito cristalina que a imortalidade é um atributo intransferível e exclusivo de Yahweh. O impacto disso, para quem está ouvindo, é gigantesco. Significa que a eternidade não é um traço biológico, não é espiritual por padrão e nem é um direito da nossa espécie. Exatamente. A imortalidade da alma humana só se torna possível mediante um revestimento direto. É uma dependência constante, sabe? Uhum. O ser humano só adquire a capacidade de acessar a Shaim eterna quando se veste ativamente com a imortalidade que é gerada e fornecida por Yahusha. Fora dele, a alma desprotegida simplesmente não tem capacidade nenhuma de sobreviver à eternidade. É a mesma lógica de sermos atirados no vazio do espaço sideral. Boa comparação. O corpo humano não foi desenhado de jeito nenhum para suportar o vácuo gelado do espaço. A ausência de pressão, a falta de ar, faz a biologia natural perecer em segundos. A eternidade é como esse ambiente imenso, para o qual nós não possuímos fôlego orgânico próprio. Se não houver um suporte vital contínuo conectando a gente à fonte, a existência cessa. Sem dúvida. A única maneira de um humano não morrer instantaneamente quando a escotilha da nave abre é se ele estiver totalmente encapsulado por um traje espacial de altíssima tecnologia. Um traje que sustente a vida ali. Exato, num local hostil. E esse traje impenetrável, essa armadura de vida, Yahusha tentar entrar na eternidade acreditando que a própria alma já é eterna e inquebrável por si só. É loucura. É como saltar no vácuo do espaço sideral, vestindo só roupas de baixo. É uma analogia que mostra bem a fragilidade desse ensinamento grego e a robustez que é a provisão do Mashir. Uhum. E quando a gente internaliza que a imortalidade não é garantida, mas depende de retermos a emuná e permanecermos vestidos na verdade, fica muito fácil entender a urgência dos versículos finais do capítulo. Quando Shaul ensina a proteger a congregação, né? O tom dele ali endurece incrivelmente. Muda bastante. Ele convoca Timteus para a frente de batalha, exigindo que o jovem combata o Tov combate. O bom combate. Isso. Segurando firme a emunai e mantendo uma Touven consciência. E para mostrar que o assunto é sério, ele dá o nome de dois homens que deixaram o traje da fé rasgar. Humenaios e Alexander. Exatamente. E a parte que costuma assustar é a providência que ele diz ter tomado. Ele fala que os entregou ao maligno para que aprendessem a não blasfemar. Olha, aos olhos da nossa modernidade, essa frase isolada ressoa de forma terrível, né? Soa como uma maldição. Sim. Parece feitiçaria, ou como se um apóstolo estivesse invocando condenações místicas sobre os antigos irmãos dele. E, confesso, arrancar alguém da comunidade e entregar ao maligno não parece se encaixar de jeito nenhum na figura daquele mestre carpinteiro que usa a Torá com amor. Parece o oposto da misericórdia. Totalmente. Como uma exclusão desse nível pode ser chamada de disciplina corretiva? É porque, mais uma vez, a gente perde o contexto cultural da época. Entregar ao maligno não tem absolutamente nada a ver
com invocar espíritos ou lançar um feitiço. Ah, que alívio. A explicação nas notas originais nos tranquiliza muito. Trata-se apenas de um idiotismo hebraico, uma expressão técnica usada na época para excomunhão. Ah, então o que Shaul está dizendo na prática... É que aqueles indivíduos perigosos foram colocados fisicamente e socialmente para fora do acampamento da congregação. Só isso. Isso retira toda aquela neblina supersticiosa, né? E coloca o peso real na proteção da comunidade. Com certeza. É um distanciamento físico e comunitário de pessoas que estavam ativamente injetando o veneno na mente dos outros. Sabe a que isso se compara? Aos protocolos rígidos de uma área de quarentena num hospital. Perfeito. Uma área isolada. Imaginemos uma tenda clínica, esterilizada, onde os pacientes estão ali lutando pela vida e pela cura, um ambiente super frágil, onde qualquer contaminação custa muito caro. Uma ameaça real. Exato. E aí, subitamente, 2 pacientes dentro dessa tenda segura decidem não só rejeitar os remédios, mas começam a circular deliberadamente, espalhando um vírus letal, tossindo no rosto dos doentes que tentam sarar. É uma sabotagem. E a equipe médica, se quiser proteger a vida de todos os outros que estão ali dentro, não tem alternativa. Nenhuma. Tem que expulsar as pessoas infectadas para fora da área de proteção. Você retira quem insiste no contágio para tentar salvar o acampamento inteiro que ainda permanece são. E a genialidade desse ensino hebraico brilha no propósito final dessa expulsão. Observe que a finalidade declarada por Shaul não é destruí-los por pura vingança. Não, ele fala para que aprendam a não blasfemar. Exato. O objetivo de removê-los da cobertura amorosa da congregação é causar um choque de realidade neles. A esperança é que, ao sentirem o frio, a aridez e o perigo de estarem do lado de fora, no mundo, eles percebam a gravidade do erro, abandonem as mentiras e gritem pedindo para voltar para a cura. A severidade serve, em última instância, à salvação. A congregação não é um terreno livre onde qualquer falso ensino pode ser tolerado. Porque as consequências, como a gente acabou de compreender, envolvem a perda da própria imortalidade condicional. Pois é. E ao colocar as peças finais desse quebra-cabeça na mesa, o volume e a densidade de conhecimento que a gente conseguiu extrair, olhando as raízes hebraicas de apenas um capítulo, são estarrecedores. É de tirar o fôlego. Para a gente fechar, acho prudente fazermos uma breve costura de tudo que investigamos, para que nenhum conceito fique solto para quem nos acompanhou até aqui. Excelente ideia. Vimos com bastante firmeza que a identidade genuína de um crente não se prova por meio de linhagens físicas ou daquelas brigas sobre genealogias extintas. Mas sim pelas promessas dadas aos Israel perdidos de Efraim. Exatamente. Também compreendemos a beleza do propósito da Torá, que ela não existe como uma ferramenta de opressão contra o justo, mas como um limite seguro. Um limite que neutraliza a maldade, preparando o terreno para o ensino focado no ahavá, no amor verdadeiro. E que mesmo os piores erros podem ser apagados pelo rachamim incalculável, que foi derramado não por nosso mérito, mas através do sacrifício impagável de Yahshua pregado no madeiro. E por fim, o alicerce mais transformador de todos que tocamos hoje. Fomos confrontados com a verdade cristalina de que a alma humana não possui imortalidade natural. Uma ilusão que caiu por terra. Sim, a eternidade é exclusiva de Yahweh e nós dependemos de forma absoluta de nos revestirmos na vida do Mashiach. É uma dádiva conectada à nossa obediência, o que torna vital manter uma consciência limpa e um acampamento protegido da contaminação do erro. É uma mudança de paradigma completa. Nenhum de nós consegue passar por esse nível de profundidade teológica sem sair alterado do outro lado. É verdade. E por isso a gente quer deixar para todo o nosso público uma inquietação final. Um pensamento que deve ecoar muito além desses nossos minutos de estudo hoje. Se a nossa passagem para a eternidade não é garantida de nascença, se não é algo inquebrável, mas sim um imenso traje de imortalidade que precisamos decidir nos revestir de forma consciente na pessoa do Mashiach, faremos amanhã de manhã. Quando a luz do dia bater, viveremos com o relaxamento de quem acha que tem a eternidade garantida no bolso, ou andaremos com o cuidado e a lealdade
de quem precisa se vestir todos os dias para não perecer. Esse é o nível de reflexão que forja o verdadeiro temor e amor a Yah. Shalom, amados irmãos e Audim. Shalom.